Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o delegado de Polícia Civil Eibert Moreira Neto. Ele é o atual diretor do Departamento de Investigações Criminais, o famoso DEIC. Delegado Eibert, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que te agradeço, Douglas, aí o convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você para contar um pouco aí dessa trajetória de quase 15 anos na polícia e que começa isso, essa história minha começa muito antes, na verdade, né? Quando ainda era estudante de Direito e ali já tinha um sonho de integrar uma instituição policial. Até por esse motivo, eu ingressei na faculdade de Direito lá nos anos 2000, né? Uhum. Tá. Bom, delegado, essa é a primeira vez que nós estamos recebendo aqui para ser entrevistado um agente da Polícia Civil. Tá? Recentemente ocorreu aí o aniversário. Quantos anos a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul está completando? Dia 3 de dezembro a gente completou aí 183 anos da Polícia Civil. E na mesma data, o dia 3 de dezembro, é uma data muito simbólica para os delegados de polícia, a data que nós comemoramos aí o dia da profissão, né? Sim, então é o dia, a comemoração do aniversário da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e também dos delegados de polícia. Exatamente, o dia dos delegados de polícia. Okay. Ontem teve até um evento aí que comemorou esse nosso aniversário aí de 183 anos. Uhum. E a instituição ela vem amadurecendo ao longo desses anos, né? Sim. Hoje a gente pode dizer que a Polícia Civil ela consegue atender em grande parte as expectativas da população aqui do estado do Rio Grande do Sul, com as investigações, dando andamento, concluindo com indiciamento e identificação de suspeitos, prisões, enfim. Sim. Então, delegado, para aqueles que da nossa audiência talvez ainda não te conheçam, então, por gentileza, te apresenta aí, principalmente o senhor falar como exatamente o senhor ingressou e o que exatamente motivou o senhor a ser hoje um delegado da Polícia Civil. Tá, então vamos lá, Douglas. Eu vou ser sintético aqui para tentar contar um pouquinho da minha história. Para começar, eu não sou gaúcho, eu sou baiano. Estou aqui no estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 2010, quando ingressei na Polícia Civil. E a minha história com a polícia começa quando eu ingressei na minha faculdade de Direito. E ainda agora há pouco eu estava me lembrando que os meus colegas de faculdade, eles, quando me encontram hoje em dia, eles se lembram que no meu primeiro dia de aula, quando o professor da faculdade de Direito me perguntava para cada um dos alunos o porquê estava ali, qual era o objetivo fazendo a faculdade de Direito, eu fui um daqueles que levantou e disse, eu quero fazer concurso para ser delegado de polícia. E, lógico, ao longo desses anos que se passaram, colegas tomaram rumos, talvez pessoas tomaram rumos diferentes daqueles que eles imaginavam no primeiro dia de aula da faculdade. Sim. E eu, naquele primeiro dia, eu fiz essa menção que o meu objetivo era ser delegado de polícia e aqui estou eu, que quase 20 anos depois disso, né? Quase 20 anos depois disso. Então, assim que eu terminei minha faculdade de Direito, eu saí a fazer concurso, sempre na área policial. Para você ter uma noção, eu sou do estado da Bahia, como eu mencionei, eu jamais olhei quanto seria o salário que eu iria receber. Simplesmente eu me inscrevi nos concursos para delegado de polícia, eu fiz 9 concursos, eu digo que eu não sou o mais inteligente, eu sou talvez o insistente, né, que realmente sabia o que queria. Então eu fiz 9 concursos para delegado de polícia em todo o Brasil, saí viajando, cada mês eu estava num estado fazendo uma fase de concurso. Graças a Deus minha família pôde me apoiar nesse meu projeto. Então, eu saí da faculdade fazendo concurso para delegado de polícia e fui evoluindo naquelas etapas e no ano de 2010 consegui, então, passar aqui. Eu estava com 25 anos de idade, quando eu entrei para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E o interessante é que quando eu me imaginei policial, ainda antes de entrar para a faculdade de Direito, eu tinha no meu imaginário ali, o meu sonho de polícia era trabalhar numa DRE, repressão a entorpecentes, ou no COT da Polícia Federal. Porque naquela época, lá em 2004, a Polícia Federal estava em alta, em evidência, né? Bastante evidência. E com as operações de apreensões. Então, meu sonho era trabalhar na DRE, combatendo o narcotráfico na fronteira com a Colômbia. Era o meu sonho de polícia. Aquilo, não se concretizou. Na época que eu me formei, não saí no concurso para a Polícia Federal. E eu acabei adotando, então, outro viés, outro caminho, e comecei a procurar as polícias estaduais. E foi aí que eu comecei a procurar os concursos de Polícia Civil, de delegado de Polícia Civil.
Então, e também, junto com esse sonho de DRE, eu vibrava bastante com o COT da Polícia Federal. As operações especiais da Polícia Federal combatendo aí as tomadas de cidade. Enfim, eles tinham grandes operações nesse sentido aí, combatendo e conseguindo aí debelar bastante o novo cangaço no Nordeste. Então, eu acompanhava bastante isso me fazia vibrar demais, me dava o ânimo de querer entrar para a polícia. Com 25 anos, eu concretizei esse sonho aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aí, no meu início aqui no estado do Rio Grande do Sul, obviamente, muito longe do meu estado, eu queria voltar para lá, né? Fazer concurso e voltar para lá. Comecei... Quando eu cheguei aqui, tomei posse como delegado, 25 anos, muito novo. Minha primeira ideia foi assumir um plantão para me permitir continuar estudando e voltar para lá, para o meu estado. Mas, aos poucos, o estado aqui foi me cativando. Hoje eu me considero... um baiano gaúcho, e adotei o estado do Rio Grande do Sul como meu estado, e aí acabei optando, então, por tentar progredir na minha carreira aqui mesmo, no estado do Rio Grande do Sul. Saí do plantão, no ano de 2012, mais ou menos, eu fui titularizar a minha primeira delegacia, Viamão, depois fui para Gravataí, trabalhei aqui em Porto Alegre, na sequência, em plantões, até que, no ano de 2016... Até então eu tinha trabalhado em diversos lugares, até de 2010 a 2016, realizando aquele meu sonho de ser policial. Só que em 2016 eu tive uma lotação, que foi um negócio que marcou bastante a minha trajetória profissional. Foi quando eu assumi a titularidade da 4ª Delegacia de Homicídios lá em Porto Alegre. Porque naquele momento, Porto Alegre vivia um caos na segurança pública. A gente tinha taxas altíssimas de homicídios. Então, no mês de outubro de 2016, eu tomei posse como delegado titular da 4ª Delegacia de Homicídios, responsável ali especialmente pela zona sul de Porto Alegre, Restinga, né, uma região bastante conflituosa. E ali no auge das altas taxas de homicídios, ali eu comecei, eu me encontrei, eu achei exatamente o que eu procurava na polícia. Trabalhar com a polícia especializada. Né? Trabalhar com homicídios, para mim, foi uma grande realização. E ali, eu encontrei pessoas que eu posso dizer que são os meus amigos e que, sem eles, eu não teria chegado até aqui. Porque essas pessoas que estavam lá comigo em 2016 me acompanham até hoje. Eu digo, eu não sei se eles me acompanham ou eu acompanho eles, né? E a gente vai junto aí construindo essa carreira aí que vem e passou por vários passagens aí interessantes ao longo desses anos. Eu acho muito interessante, daqui a um pouco a gente vai entrar nesse assunto também. Tu falaste aí que tu era praticamente um concurseiro. Não um concurseiro no sentido daquela pessoa que aposta em qualquer concurso, porque desde cedo tu já sabia muito bem que queria a Polícia Civil, que queria ser um delegado de polícia. Mas surgiram aí várias dificuldades. Uma delas é ter sido aprovado num concurso de um estado bem distante do teu estado de origem, porque existe uma diferença bem significativa, né? Não só em relação à distância, mas também uma diferença cultural e climática. E graças a Deus hoje está bem ambientado nesse estado que te recebeu muito bem. E a gente percebe que tu tens uma veia, digamos assim, operacional. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala, por exemplo, sobre polícia militar, é esse lado mais operacional. E quando a gente fala sobre polícia civil, parece ser aquela coisa mais jurídica, mais administrativa. Então, para deixar claro para a nossa audiência, que também tem interesse nos concursos da Polícia Civil, qual exatamente são ali as funções, os diferentes cargos da Polícia Civil e, mais especificamente, em relação ao cargo de delegado de polícia, quais são as atribuições? Não, então, vamos lá, assim, para sistematizar essas ideias aí. A Polícia Militar ela tem a função de prevenção, prevenir o crime, tá? A Polícia Civil ela atua depois que o crime aconteceu. É a primeira diferença. As duas instituições, as duas forças policiais estão ali previstas na Constituição Federal e ambas têm tarefas muito importantes na segurança pública. A Polícia Civil cabe investigar o fato depois que aconteceu. Nós temos um fato criminoso e a Polícia Civil ela tem a missão de investigar e identificar a autoria e materialidade dos crimes. Apontar quem é o autor e buscar provas de que o crime de fato aconteceu. Porque nem toda notícia que chega até a polícia, de fato, é um crime. Sim. Então a gente tem que buscar provas do crime e provas da autoria. Dentro da estrutura da polícia, nós temos três cargos. O delegado de polícia, o escrivão de polícia e o inspetor de polícia. Uhum. O delegado de polícia cabe a gestão dos órgãos policiais e a presidência das investigações.
todas as investigações que tramitam nas delegacias, elas estão sob os cuidados do delegado de polícia. Ele é o responsável por comunicar, por levar aquela investigação que é produzida em equipe pelo delegado, pelo escrivão e pelo inspetor, até o Poder Judiciário e o Ministério Público. O escrivão, ele tem um papel mais cartorário, cuidar da produção cartorária dos inquéritos, oitivas, elaboração de ofícios, e o inspetor ele tem o papel de, por lei, produzir a investigação em campo. E a partir do que ele coletar de dados da investigação, ele transforma aquilo em relatórios, porque o inspetor, por mais que ele não tenha o papel cartorário, todo policial civil tem o papel de produzir informações. Essas informações elas são documentadas. Sim. Então aquele cara que pensa, você é inspetor, porque o inspetor não precisa produzir documentos, está equivocado. O inspetor ele tem que ir para a rua, e ele tem que voltar e ele tem que produzir o relatório de investigação. Isso é básico e é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Sim. Porque é a partir dos relatórios de investigação que o delegado e o escrivão vão produzir as outras peças para produzir e concluir uma investigação apontando a autoria aí de um crime. E é com base em todas essas informações que os senhores fazem o levantamento, desde o inspetor até o delegado de polícia, que o magistrado em seguida vai pautar ali a sua decisão, né? Exatamente. A persecução penal, como é chamada, ela nasce na investigação policial, ela passa para o judiciário, quando concluído a investigação, o delegado produz um relatório final do inquérito policial, ele remete aquele inquérito ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, com a investigação em mãos, ele abre vista ao Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar o conjunto probatório produzido em sede policial, e a partir daquele conhecimento que o Ministério Público tem em mãos, ele tem opções. Ou requisitar novas diligências, Sim. porque ele acha que falta alguma coisa, ou ele pode simplesmente achar que não há crime e pedir o arquivamento do inquérito policial, né? Ou ele pode, com base naquilo que foi produzido, e essa é a regra, oferecer uma denúncia. Aquilo vai para o juiz vai, então, recebendo essa denúncia, ele vai dar início, ele vai inaugurar a fase processual da persecução penal. Então, sem sombras de dúvida, essa parte do inquérito, que é de responsabilidade dos senhores, se ela for bem formulada, bem embasada, ela que vai praticamente, digamos assim, garantir, ou pelo menos oferecer uma boa base para todo esse processo judicial, por assim dizer, né? Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho o percentual, mas eu posso te afirmar que a maioria esmagadora dos processos e das condenações que são geradas no Poder Judiciário, elas decorrem de investigações policiais. Então, tá. Delegado, então, para as pessoas que estão assistindo aqui agora e têm esse interesse na Polícia Civil, recentemente o governador do estado, Eduardo Leite, fez um pronunciamento falando sobre a abertura de vagas, abertura de concurso público para os agentes de segurança pública e também para a Polícia Civil. O que nós temos de informação a respeito disso? Bom, o que nós temos de informação também são informações que vieram a público aí pelo nosso governador recentemente. São 720 vagas aí que serão abertas para agentes. Os agentes policiais, eles são inspetores ou escrivães, né? E mais 30 vagas para delegados. Lógico, essas vagas elas são as vagas anunciadas no edital, porém a gente sabe que todos os concursos eles prevêem cadastro de reserva. Então, possivelmente, vai ser feito um cadastro de reserva daquelas pessoas que atingirem as pontuações necessárias ali para se colocar naquela posição, e posteriormente elas podem ser chamadas aí para integrar os quadros da Polícia Civil. Ok, o senhor está há quase 15 anos na Polícia Civil, é isso? Ou já completou 15 anos? Eu completei 14 anos agora, no mês de novembro, e tá. entro para completar o 15º ano em seguida aí. Tá, ok. Então, comparando o tempo que o senhor fez, que já é um tempo considerável, que o senhor fez o seu concurso, comparando com o último concurso da Polícia Civil, mudou muita coisa o processo de seleção? O processo de seleção, na verdade, tudo evolui, né? Claro. O processo de seleção, as etapas, elas são as mesmas. As matérias, elas mudam, né? A abordagem que é dada a cada matéria muda. Hoje, o perfil do policial, eu me lembro muito disso. E olha que a gente está falando de 2010, não é muito tempo atrás. Mas eu me lembro que em 2010, o meu primeiro chefe de investigação, ele usava um computador para jogar paciência. E era um baita policial. Ele tinha todas as informações anotadas na volta assim, do Diário Gaúcho. Ele tinha assim, ele ouvia aqui e já botava ali naquela bordinha ali do Diário Gaúcho. E o computador servia só para jogar paciência. Hoje os policiais que trabalham comigo, olha, se ele ele nem começa, né? Se ele não tiver condições de operar, condições de análise de quebras telemáticas, quebras telefônicas, enfim, análise de IP, isso tudo aí é muito básico hoje para investigação policial, porque
todos os crimes hoje, a gente tem muito claro isso, eles passam necessariamente por um mundo virtual. Nem que, até mesmo um homicídio, existe troca de mensagens por WhatsApp. Isso aí faz parte de um mundo virtual. Então o policial ele tem que estar habilitado para operar nesse mundo, né? Que é um mundo que não é palpável, mas que muita coisa passa por ali. Então ele tem que, dentre as diversas matérias, dominar a informática. Porque hoje isso é inescapável. Sem sombra de dúvidas. O policial hoje, completo, ele tem que ter um conhecimento profundo, avançado sobre a informática. Bom, tu citaste aí as etapas do concurso. Quantas são as etapas e quais são estas etapas? Difere um pouco entre o concurso de delegado e agentes, tá? Vamos lá, para o concurso de delegado, para o concurso de agente. De agente, tem uma prova objetiva, né, que vai ter as opções ali para marcar no gabarito, A, B, C, D, E. Vai ter uma redação para ele produzir, né, para fins de verificação das condições ali de redação daquele candidato. Posteriormente, a pessoa vai ser submetida a exames médicos, prova física, psicotécnico, tudo etapas muito difíceis sempre, né? Até mesmo o psicotécnico, que às vezes a gente pensa que é pro forma, ele elimina bastante. Então, depois da parte de conhecimentos mesmo, teóricos, que é a prova objetiva e discursiva do concurso de agentes, vai ter exames médicos, que elimina bastante gente, prova física e psicotécnico. No concurso para delegados, nós vamos ter prova objetiva, depois prova discursiva, né, que aí já entra um pouco mais prova para a pessoa discorrer sobre conhecimentos jurídicos ali. Posteriormente, prova oral. Temos a prova oral. Depois da prova oral, exames médicos, prova física e psicotécnico, da mesma forma que acontece para os agentes. Tá. Então, é a mesma instituição, Polícia Civil, mas um é o concurso para agentes e outro é o concurso para delegado. Ok. Perfeito. Em relação ao concurso para agentes, quais são os pré-requisitos? A pessoa ela já tem que ter a formação em direito ou a nível médio? Como é que funciona? Não, hoje, o cargo de agente, que é inspetor e escrivão, para a pessoa se candidatar àquele cargo, primeiro ela precisa ter uma formação em nível superior. Ok. É um pré-requisito, Isso, então. Nível superior, qualquer nível superior. Beleza. Já para delegados, aí é mais limitado, tem que ter uma formação em direito. E mais recentemente, além disso, existe uma previsão legal de que para concorrer ao concurso de delegados, a pessoa precisa ter uma experiência prévia, ou na área, ou em alguma atividade jurídica, na advocacia, enfim, ou uma atividade policial. Né? A pessoa tem que ter passado um tempo ali cumprindo esse requisito para que ela possa concorrer ao concurso de delegado. Bom, dessas etapas do concurso para delegado da Polícia Civil, eu sei que uma das mais temidas, pelo menos que eu mais vejo repercutir e serem comentadas nas redes sociais, é justamente aquela etapa da prova oral. O senhor pode relatar como é que foi a sua prova oral, enfim, como é que a pessoa lida, porque eu sei de muita gente, eu também sou formado em Direito, e conversei com muitas pessoas que tinham esse sonho, né, de seguir aí para a Polícia Civil, mas acabam migrando para outros cargos e não para delegado por conta desse medo ou receio de enfrentar ali a prova oral. O que o senhor pode dar de dica para nós nesse sentido? São algumas questões muito, muito específicas para isso aí. Primeiro, a pessoa, quando ela se submete a um concurso público, porque, no nosso caso, que eu sou um delegado de polícia, eu tô diariamente exposto a ter que prestar satisfação, contas do meu trabalho. Então, eu estou sempre falando com a imprensa, né, até mesmo em reuniões, eu preciso expor aquele meu trabalho. Então, com isso, eu acabo desenvolvendo bastante essa oratória, digamos assim, né? Mas o Eibert, lá de 25 anos, não tinha essa habilidade com a fala. Né? Então, já é uma primeira trava. Você tem que superar aquela dificuldade em falar em público, porque você vai ser submetido a uma banca, vão ter 3, 4, 5 professores ali à sua frente te questionando. E, além disso, às vezes, por mais que você tenha uma resposta correta para a pergunta, o examinador vai te perguntar, você tem certeza disso? E aí, se o cara realmente não tem aquela convicção da resposta que deu, ele precisa mostrar que sim, que ele tem né, ele precisa bancar aquilo ali que ele falou. Né? Então, essa é uma primeira dica. E também você tem que estar
bem tranquilo com o conteúdo programático do concurso, porque se você tiver com alguma dificuldade, daqui a pouco os pontos são sorteados na hora ali, né, da prova discursiva, da prova oral. Então, se você sortear um ponto ali que você daqui a pouco não tem um domínio, e para você fazer uma exposição oral é bem difícil, né? Então, a pessoa primeiro tem que estar bem segura de todo o conteúdo programático ali do edital para não ser surpreendido numa pergunta. Então, para superar bem essa fase da prova oral, é um estudo aprofundado do conteúdo programático, como você citou aqui. Também tem que exercitar bastante. É óbvio que com o passar do tempo a gente vai aperfeiçoando isso, mas também a pessoa já exercitar bastante essa capacidade de comunicação e também de argumentação, de exposição de ideias. E uma outra coisa que você falou e que eu acho muito interessante, que eu acho que não é só digamos assim, a correção da resposta em si que está sendo avaliada, mas também a tua postura, a forma com que você está fazendo a exposição dessas ideias. Acho que tudo isso também está sendo avaliado pela banca ali no momento, é isso? Especialmente porque numa função como delegado de polícia, você vai precisar se pronunciar depois. Então não é um preciosismo do concurso, né? Você como delegado de polícia, você tem que ter o dom da fala, porque você vai precisar se comunicar, você vai precisar apresentar e dar satisfações sobre o seu trabalho o tempo inteiro. Seja para a imprensa, seja para um grande público, enfim, você tem que estar com isso aí muito claro na sua cabeça. Então, no concurso, as pessoas, geralmente, elas treinam bastante também a parte da oratória. Uhum. Bom, delegado, o senhor citou que chegou a trabalhar durante um tempo ali no departamento de homicídios. Isso, e foi numa época bastante conturbada. Como é que foi essa experiência para o senhor? O senhor citou aqui para nós que foi uma experiência extraordinária para a tua carreira profissional. Por que exatamente? São vários motivos, Douglas. Primeiro, porque naquele momento ali, como eu te falei, eu encontrei uma equipe, porque as pessoas que buscam na sua carreira trabalhar num departamento especializado, aquelas pessoas elas estão imbuídas de uma missão. Ela não é o concurseiro que está ali, não é o cara que buscou, eu quero passar em qualquer concurso e vou ganhar meu salário e tá tudo bem, vou ser plantonista, vou fazer qualquer coisa, mas tá tudo bem. Não, o cara que vai entrar num departamento de homicídios, num departamento de investigações criminais, num DENARC, num ACORE, esse cara, ele tem uma missão, ele tem uma missão maior. E muitas vezes o cara vai abdicar da sua vida particular, da sua família. Muitas vezes, eu vou te falar, eu com 15 anos de polícia, sendo já a última classe da minha carreira, domingo agora, eu tava com o meu time na Mário Quintana, correndo atrás de vagabundo. E é normal isso, porque o dever me chama e eu não posso me omitir. E às vezes eu não preciso que alguém que está acima de mim me pague a missão. Eu tô vendo o que está acontecendo, eu preciso agir. E o meu time sabe disso. Então, assim, por que eu me encontrei? Porque eu encontrei pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Os policiais que me seguem, e eu sigo eles até hoje, a gente tem o mesmo pensamento. Eu não preciso pagar a missão para eles. Eles já estão sentindo que vai acontecer alguma coisa e a gente vai pensar igual e vai fazer. E pega junto. Então, lá em 2016 eu encontrei isso. Eu não tinha encontrado antes, porque eu tinha passado por vários lugares. E delegacias distritais, plantão, enfim, pessoas que talvez não querem, são policiais, não estou falando que não tem a vocação, o dom, mas daqui a pouco estão em outro momento da carreira. Às vezes a pessoa busca um plantão porque está com um filho pequeno, enfim, não é um momento profissional para a pessoa jogar a vida para dentro da polícia, porque a polícia te consome. Quanto mais você dá, mais ela te cobra. Uhum. E vai. E se você deixar, você vira E acontece muito isso. Se você olhar os policiais mais antigos, né, os policiais mais antigos que chegam que se doaram, como às vezes eu vejo que eu acabo fazendo no meu dia a dia, você vê que o cara se aposenta e não sabe mais o que fazer depois. Porque o cara entregou a vida inteira pra polícia, e aí depois, quando o cara se aposenta, acabou. Não tem mais polícia. E agora? Vou fazer o quê? Entendeu? Sim. E isso acontece muito com a galera que trabalha, com o pessoal que trabalha nos departamentos especializados. Porque a gente doa muito ali pro nosso tempo. E aí, quando eu entrei lá em 2016, eu tava com meu filho recém-nascido, pequeno ainda, e aquilo ali me gerou um turbilhão na minha vida, e cobrança em casa, e dificuldade para gerenciar aquilo tudo. Mas eu precisava viver aquilo. E eu trabalhei quase 3 anos, e a gente pegou um momento muito sensível em Porto Alegre. Só para você ter uma noção, eu entrei em outubro de 2016. Janeiro de 2017,
Porto Alegre teve o maior índice histórico de homicídios. Nunca teve um mês com o maior número de homicídios em Porto Alegre do que aquele mês de janeiro. E eu estava ali. Eu trabalhei ali naquele período. Eu saía o tempo inteiro para ir para atender o local de crime. E eu vivia aquilo. E aí depois, aos poucos, a polícia ela foi amadurecendo, foi construindo conexões, relações com outras instituições e achando a fórmula para enxugar, para reduzir isso aí, os indicadores criminais. Passei 2 anos e meio trabalhando nisso. Até que chegou em 2019, eu recebi um convite e assumi, então, a direção de homicídios da capital. Fiquei 4 anos à frente dessa missão. Porto Alegre a gente tem um gráfico decrescente ali de homicídios, né? Mas com oscilações, guerras, e ali eu tive a oportunidade de enfrentar esses períodos com a equipe, a gente identificar, sabe? Porque quando eu trabalhava lá na Zona Sul, eu conhecia sobre a minha área, sobre a Zona Sul. Sim. E eu via que os meus colegas das outras delegacias, cada um sabia sobre a sua área. E o departamento, naquele período, não tinha alguém que articulasse essas informações, porque o cara que mata aqui é o cara que vai morrer ali. Não tem segredo. O homicida, daqui a pouco ele é vítima. Sim. A testemunha, enfim, é uma relação muito... Existe, diferente dos outros crimes, no crime patrimonial, por aí, eu sempre digo isso. No crime de homicídio, a motivação importa bastante. Porque a motivação, a vítima, eu sempre digo quando eu dou aula na academia de polícia, a vítima, ela morre, mas ela segue falando com o investigador. A primeira informação que eu busco é a da vítima. A vítima é a primeira pessoa a ser investigada. Porque ela vai me dizer bastante coisa. Por que ela morreu? Quais são as relações pessoais dela? Então ali a gente começou então, a desenvolver esse trabalho, foi lá para o departamento, montou uma estrutura para correlacionar essas informações e ali a gente conseguiu ter um resultado muito legal, os índices foram despencando e o trabalho segue hoje em dia ali no departamento de homicídios. 2023, eu assumi então a missão de chefiar a direção de investigações do DEIC, departamento que trabalha com crimes patrimoniais, né? E ali, no DEIC, é bem diferente, é outro viés, assim, né? Mas também é um departamento muito acelerado. A gente trabalha ali com roubo de veículo, roubo de carga, roubo a banco, sequestro. São muitos fatos ali que são extremamente graves e que geram um ritmo frenético de trabalho. O tempo inteiro está acontecendo alguma coisa. Em relação ao DEIC, nós já vamos chegar lá. Mas ainda sobre essa questão ali do Departamento de Homicídio, o senhor lembra de algum caso que os senhores acompanharam, investigaram, que tenha sido mais marcante para o senhor? Eu poderia citar 2 casos, assim, que são duas ser. últimas passagens assim, no Departamento de Homicídio. Primeiro, uma guerra que aconteceu em Porto Alegre no ano de 2022. Porto Alegre vinha 19, 20 e 21 despencando os índices. Em 22, 2 líderes de facção entraram numa disputa por dinheiro, por território, e essa disputa entre eles gerou uma série de homicídios em Porto Alegre. E a gente tinha muito bem mapeado toda a situação. Ali naquele período a gente começou, e ali eu tenho de praxe, e eu tinha muito de praxe isso desde o Departamento de Homicídios, que eu gostava de ir lá, quando eu tinha que interrogar uma liderança, quando eu tinha que interrogar um preso, eu tinha que ir lá falar com ele. Porque eu gostava que ele entendesse que a polícia ia atuar sem covardia. A polícia ia atuar e assim, o delegado que estava indo lá falar com ele não tinha medo. Ia enfrentar aquela situação e se ele tivesse que ser responsabilizado, ele iria ser responsabilizado. Porque eu vejo que o criminoso que está lá dentro da cadeia, ele é líder de facção, ele está acostumado, muitas vezes, a querer amedrontar quem está investigando. Mas isso não funcionava. Por quê? Porque eu ia lá falar com eles. Sempre. Eu tinha que... E ficava bem claro o que ia acontecer. E eu nunca blefei. Eu falava, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Eu estou avisando. E eu estou investigando aqui. Por mais que você negue essa autoria, eu estou vendo aqui. E era muito claro. Porque a gente acompanhava homicídios há quase 7 anos acompanhando homicídios. Então eu sabia toda a movimentação que acontecia. Né? E quando morria A, eu sabia que a tendência de morrer B, C e D do lado de cá era muito provável. Sim. Então, a gente já antecipava situações, montava operações de saturação em áreas, né? Nesse período aí que eu estou te falando, de 2022. Então, a gente enfrentou muito isso. E também, no ano de 2020, aconteceu um fato muito emblemático aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi o homicídio de uma criança na cidade de Planalto.
Essa criança foi assassinada pela própria mãe. Eu saí daqui, eu chefiava aqui em Porto Alegre, a divisão de Porto Alegre, mas no período lá, ali tinha a equipe da cidade ali precisava de um suporte. O delegado, meu grande amigo, o delegado Ercílio, né, estava lá coordenando essa investigação, fez um trabalho brilhante, conseguiu identificar que a mãe era responsável, mas a gente foi auxiliar aí, foi eu e o escrivão que você conheceu lá, o Douglas, fomos lá a Planalto para conversar para instruir esse inquérito policial, fazer aquilo que eu te falei no começo, que é transformar aquilo que a gente sabe na rua em documentos que vão formalizar a prova do inquérito policial. Então, por mais que você, às vezes, me enxergue como operacional, cara, a polícia, ela trabalha com produção de provas. E eu nunca tiro isso do meu foco, né? Sim. O meu trabalho é produzir provas. É a essência. Então, essa é a essência do meu trabalho. Então, eu fui a Planalto, eu fui para lá e a gente tinha a autoria desse caso já identificada. E a gente foi para lá, eu falei, não, eu conversei com a minha esposa, eu falei, não, uma semana eu tô de volta aqui em Porto Alegre, como a gente fala, né, no jargão policial, a bronca tá morta. Mas não, cara, eu passei um mês em Planalto, trabalhando nessa investigação, porque a gente tinha, olha só o que eu te falei, a gente tinha a autoria e tinha a materialidade do crime. Só que a mãe alegava que foi uma morte acidental. Uhum. E eu tinha que trabalhar para mostrar a motivação e qual foi a dinâmica, porque naquele caso específico, o Código de Processo Penal me diz, eu preciso demonstrar autoria e materialidade. Sim. Mas no homicídio, e naquele caso mais especificamente, eu não resolveria o caso com autoria e com materialidade. Eu tinha que claramente demonstrar a motivação e a dinâmica daquele crime. E aí, naquele período lá, que era no auge da pandemia, a gente conseguiu identificar ali um perfil naquela moça, na autora do crime, que demonstrou claramente pra gente, isso ficou muito claramente demonstrado no inquérito policial, tanto é que ela foi condenada a quase 60 anos recentemente. Eu fui testemunha nesse processo, pelo homicídio do filho, e o perfil dela, a característica dominadora que ela tinha, fez com que ela não aceitasse que o filho estava fazendo uma transição da infância para a adolescência. E naquele período que o adolescente começa a querer se autodeterminar, né, tomar suas próprias decisões, ela não aceitava isso dele, porque ele desobedecia a ela. E o castigo que ela deu para ele foi a morte. Eu nunca me esqueço. Aqui, ó. Eu tô arrepiado, cara. É verdade. Eu nunca me esqueço quando no interrogatório que eu fiz com ela, com uma banca enorme de advogados, ela olhou para mim e falou que naquela noite ele não dormia. Ela deu 2 diazepam para ele. Ele estava ainda titubeando, não dormia e tal. Ela disse que levantou, ele estava acordado. Ela foi até a área de serviço da casa, pegou uma corda e foi lá. E eu falei, foi lá e o quê? Ela, não, eu fui lá e fiz o que fiz. Eu falei, você pode me dizer o que é fiz o que fiz? Eu amarrei a corda no pescoço dele. Isso tudo filmado, né? Uhum. E isso é, cara, aquilo ali, quando ela me disse aquilo, foi uma bomba, assim, entendeu? Porque eu tô há 15 anos, cara, eu nunca ouvi nada igual aquilo na minha vida. Aquilo ali até hoje me impacta. Ouvir uma mãe dizendo isso. O que mais chamou a atenção ali foi, claro, não só o ato em si, mas foi a frieza com que ela fez a exposição ou a motivação? Cara, é porque é uma mãe, né? É uma mãe. A pessoa que mais deveria amar e proteger aquela criança. Não, e outra, as pessoas falavam que ela era uma pessoa muito cuidadosa com os filhos. Só que naquele momento de loucura, lógico, todos nós temos esses momentos de descontrole, vamos dizer. Mas o nosso descontrole é controlado. Sem dúvida. Aquele descontrole foi totalmente descontrolado e ela acabou fazendo aquilo ali. Tem um limite moral. Então aquilo ali pra mim foi uma bomba assim que me jogaram no meu peito e eu nunca consigo me esquecer aquilo, cara. E quando eu me lembro, você viu, eu me arrepio. Uau. Bom, delegado, depois disso, depois dessa tua experiência lá no Departamento de Homicídios de Porto Alegre, aí imediatamente foi direto lá pro DEIC, é isso? O que exatamente é o DEIC e quais as funções do DEIC? O DEIC é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, ele abrange uma gama enorme de crimes, roubo a banco, roubo de veículos, roubo a cargas, capturas, nós trabalhamos com capturas de foragidos de altíssima periculosidade. Nós já prendemos indivíduos em vários estados do Brasil, até no Pará, no Paraguai,
Enfim, a gente sempre está com essa atuação bem forte pela delegacia de capturas, um viés que a gente procurou adotar ali. E aí, além disso, tem umas delegacias que são consumidor, tem um trabalho muito qualificado também ali, meio ambiente, que está sempre fazendo muita operação, e uma delegacia que é muito específica também e que vem crescendo bastante, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Algo muito atual, né? E que a gente também fomenta bastante a investigação. Tanto é que a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a gente fez uma força-tarefa recentemente, no período das enchentes. Por quê? Porque o estado do Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes, mas também sofreu com golpes virtuais. Pessoas que fizeram vaquinhas virtuais falsas para arrecadar dinheiro usando a nossa enchente. E aí eu vou usar o jargão que um policial que trabalha conosco lá, que é muito qualificado, que trabalha com esse tipo de crime, falava: mexeram com a tragédia errada. Porque a gente vai buscar. E a gente fez operação em Minas, na Bahia, no Ceará, São Paulo, Santa Catarina. A gente fez operações em, acho que 10 estados do Brasil. Distrito Federal, todos, de pessoas que cometeram estelionatos contra as nossas vítimas aqui, os nossos doadores aqui, que queriam ajudar as vítimas da nossa enchente, mas que estavam em estados diversos aí, arrecadando dinheiro. Um deles, inclusive, muito, muito emblemático, um adolescente em Santa Catarina, morando numa cobertura em Balneário Camboriú. Eu vi esse caso. Esse caso foi investigação nossa, um caso muito, muito difícil de ser investigado, né? Porque é todo em ambiente virtual. Essa investigação que eu te digo, o cara não bota o pé na rua. Ele senta aqui no computador e investiga. E não é fácil fazer. Né? Demanda quebras, interlocução com o Poder Judiciário, com empresas, para fins de conseguir os dados que a gente precisa. E a gente chegou nesse adolescente, 16 anos, arrecadando milhões, praticando. Eles alugavam uma cobertura em Balneário Camboriú, pagavam 40 mil de aluguel, ele e outros dois, e eles viviam ali naquela cobertura praticando crimes. Sempre nesse mesmo viés em crimes virtuais. Ali era o centro de operações. Centro de operações dele. E aí o que ele fazia? Ele tinha isso, ele praticava os crimes ali em ambiente virtual e ele dava uma impressão de legalidade àquele patrimônio que ele tinha, fazendo a divulgação de um trabalho que ele cometia, que ele fazia de coach no Instagram. Como crescer virtualmente, enfim, ele dava esse coach, um curso de coach no Instagram, com vários seguidores, e aí ele cresceu ali muito e fez bastante dinheiro cometendo golpes aí na internet. Tá. Bom, delegado, o senhor tem falado bastante aqui do quanto essa profissão, o quanto essas atividades sugam os senhores. É claro que a gente fala muito aqui sobre aqueles policiais que são vocacionados. Então, claro, é cansativo, é difícil, mas no fundo, os senhores gostam muito disso, até porque é um elo importantíssimo aí do nosso sistema de justiça, né? Os policiais, a gente brinca que é uma cachaça, vicia, né? É viciante, né? Eu imagino que seja. Mas a gente, ao falar aqui sobre o concurso, acho que uma coisa extremamente importante que a gente tem que falar aqui é sobre a remuneração dos senhores. Eu acho que faltou esse ponto em relação ali ao concurso. Então, para esses 3 cargos, qual a remuneração hoje? Eu não vou saber exatamente os valores aqui, mas... Valor aproximado. Na carreira de agentes, acho que o salário inicial vai de 7 mil e o salário final vai a 21 mil, mais aproximadamente. O comissário de polícia, que é a última classe. Tá. O delegado de polícia deve começar por aí, pelo salário máximo dos agentes, e vai a 29 aproximadamente. É o salário que está na legislação. Ou seja, é uma excelente remuneração comparada aí com, digamos, outras atividades, né? Lógico, eu estou falando de salário bruto, né? Sim, o bruto. Evidentemente, tirando os descontos aí, que daí seria o líquido. Bom, mas além disso, aí entra uma curiosidade minha, delegado. O senhor, principalmente quando esteve atuando, batendo de frente ali com facções criminosas e etc., tanto no Departamento de Homicídios quanto também no DEIC, como o senhor muito bem disse, o senhor gosta de ir para a rua. O senhor não perde de vista a essência, que é fazer o levantamento de provas e tal, mas também ter essa veia operacional.
E justamente para mostrar para vagabundagem, para aqueles que praticam o crime, que a polícia não tá aí de brincadeira, então rola esse corpo a corpo, esse olho no olho, esse bater de frente, eu não tenho dúvidas de que certamente no decorrer aí da sua jornada profissional, o senhor deve ter sofrido algum tipo de ameaça ou pelo menos constantemente correu o risco. Ah, esse cara aí que está nos investigando, esse cara que está vindo para cima da gente, então vamos marcar bem o rostinho dele, vamos pesquisar o nome dele. Como é que o senhor lida com as ameaças? Tanto o senhor quanto também, obviamente, seus colegas. Cara, eu vou te ser bem franco, assim, eu já senti eles pensarem em fazer isso, mas eu te confesso, eu nunca vi eles concretizarem. Por quê? Porque eu não sou um cara que me escondo, nunca me escondi. Desde o primeiro dia até hoje, e vou seguir assim, eu gosto de ser, óbvio, eu sei que a minha atribuição é produção de provas, mas eu sou da linha de frente. Uhum. Eu não me escondo. Quando eu tenho que ir pra rua, eu vou pra rua. Se tiver que ser o primeiro a entrar na casa, quando tem mandado de busca, eu sou o primeiro a entrar na casa. Se tiver que chutar a porta, eu vou chutar a porta. Sim. Se tiver que ir lá no presídio, lá em alta segurança, falar com o preso, ouvir o preso, sou eu que vou, junto com o meu agente, obviamente, mas eu não terceirizo essa missão. Então eu acho que eles enxergam isso. Tem, obviamente, casos, a gente trabalha em cima disso, de policiais ameaçados, mas comigo nunca aconteceu. Tá. Eu acho que eles já até pensaram, mas não tiveram... Tá, ok. Existe dentro da instituição Polícia Civil algum programa ou algum mecanismo para lidar com esses casos de policiais ameaçados? Sim. Casos concretos. Sim. De ameaça? Nós temos uma delegacia com atribuição específica para isso dentro da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais. É a nossa força especial da Polícia Civil. Tá. E ali eles têm uma delegacia específica que investiga casos de policiais vítimas de qualquer tipo de ameaça. E quando se acontece isso, a resposta é contundente, né? Para mostrar a posição institucional da Polícia Civil. Sim, então existe aí um mecanismo de proteção desses policiais. Mas o senhor, pessoalmente, percebeu que só pensaram, mas não chegaram efetivamente a... Quando pensaram, eu mesmo fui lá se antecipou. E me antecipei. Entendi. Que postura é essa para lidar com a questão da ameaça ou com a questão do risco, ou pelo menos desencorajar homens que aparentemente não têm nada a perder? É que eu acho que existe dentro da realidade do crime, existe uma ética deles, né? E o meu trabalho é limpo. Eu não tenho porquê... O meu trabalho é claro. Eu tenho que cumprir minha missão. E eles entendem isso. Né? Eles entendem muito bem isso aí. E eu não me escondo. Eu vou lá e mostro pra eles que sou eu que vou fazer esse trabalho aí, não tem problema. Então, de certo modo, tu segue à risca aquele princípio que diz assim: demonstração de fraqueza atrai agressividade, fazendo o inverso. Mostrando força, mostrando coragem, cara limpa, olho no olho, os caras, opa, peraí. Até porque o criminoso, ele é, digamos assim, ele é louco, mas não é burro. Exato. E outra, né? Eu pertenci e pertenço a departamentos muito fortes da Polícia Civil, né? Sim. Então, que trabalha com crime organizado. Então, eles sabem quem são as pessoas que estão à frente desses trabalhos. Então, não tem porquê, porque se ele mexe com um, ele vai mexer com muita gente. Uhum. Delegado, nós hoje, infelizmente, vivemos uma crise de segurança pública, e isso a nível nacional. Claro, a nível de Rio Grande do Sul, tenho conversado aqui com vários agentes de segurança pública, comando da Brigada Militar e tal, e os índices, de fato, nos últimos anos têm seguido uma decrescente bastante expressiva. Mas, por isso mesmo, o povo brasileiro ele está muito preocupado com essa questão da segurança pública, ou melhor, com a questão da insegurança. Então, as pessoas elas se sentem ameaçadas, sentem que estão correndo o risco o tempo todo. E o senhor, por conta dessa sua experiência à frente da Polícia Civil, como deixou muito bem claro aqui, à frente destes departamentos que lidam diretamente com membros de facções, com chefes de facções, acredito que esse perfil, que essa mentalidade criminosa, ou que este perfil de criminoso seja obviamente um perfil bastante conhecido dos senhores. Pode-se dizer que o criminoso, ele de fato não tem nada a perder? O que exatamente um criminoso teme? A família. Acho que o que eles preservam é a família deles. Mas se você, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Sim. E realmente, eles têm uma curva diferente, assim, uma batida diferente. Né? O que eles têm a perder é muito menos do que nós. Sim. Mas não que não tenha nada a perder. Mas todo mundo tem uma família. Tá. Então eu acho que eles sempre têm essa
a preocupação maior deles é sempre a família. A preservação da própria vida, o que é perfeitamente natural, até os animais têm isso, e talvez aquela preocupação em, de repente, perder em relação aos negócios, que são negócios ilegais, escusos, e os senhores estão sempre dando prejuízo aí para a criminalidade nesse sentido. Então pode-se dizer que aqui no Rio Grande do Sul não ocorre o que muitas vezes ocorre no estado do Rio de Janeiro, que tem espaços ou localidades que a polícia não entra? De forma alguma, aqui não tem. Não existe local aqui no estado do Rio Grande do Sul que a gente não entre. Isso alguma vez já existiu na história do Rio Grande do Sul? Não, nem no auge da criminalidade aqui do estado, a gente ficou impedido de entrar em qualquer local aqui. Lógico, tem locais mais sensíveis que tem uma espécie de terreno que tem uma progressão mais dificultada, mas se a força policial vai ingressar, não tem essa. Nós vamos ingressar em qualquer lugar, sempre. E a criminalidade sabe disso. Sabe disso e a gente também, e a gente não vai deixar eles esquecerem. Então não existe crime sem resolução e não existe ameaça à polícia que vá ficar sem uma resposta à altura. De forma alguma. Perfeito. Delegado, uma outra coisa da sua biografia que me chamou bastante atenção e o senhor mencionou aqui por alto é justamente aí a CORE, né? O que exatamente é a CORE e também o COT, que foi o curso que o senhor fez, e pode contar para nós o que é essa formação aí especializada dos senhores? Vamos lá, isso aí é uma história muito, muito louca na minha vida, assim, cara. Como eu falei lá atrás, né? Quando eu tinha o meu sonho de polícia, eu olhava sempre a DRE, da Polícia Federal, que é a entorpecentes, e o COT, combatendo aí o novo cangaço nas cidades pequenas do Nordeste, né? Então, aquilo me fazia vibrar, cara. Tem coisas assim, ó, que faz o sangue, o coração bater diferente. Entendeu? E aquela coisa é minha. Nem todo mundo vai entender isso. A CORE é a Coordenadoria de Recursos Especiais. As polícias civis adotaram como padrão esse nome. A gente antigamente tinha o GOI aqui. Grupamento de Operações Especiais. Que virou a CORE. Por que virou CORE? Porque é o nome adotado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Assim como o BOP é o primeiro nome lá do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esses nomes, como são muito emblemáticos no Brasil inteiro, eles acabaram sendo disseminados e virou o padrão. Por exemplo, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, também é um nome que virou padronizado. São Paulo utiliza esse nome, é um departamento muito conhecido no Brasil inteiro por casos emblemáticos. Sim. Né, que todo mundo conhece. Aí popularizou o nome. Exato. Casos que foram trabalhados por eles. Aquele nome se popularizou e é o nome que é adotado pela maioria das polícias civis. BOP, pelas polícias militares, CORE, pelas polícias civis. Para pertencer a esse departamento ou a esse batalhão da Polícia Militar, o policial precisa passar por uma espécie de especialização. Nas polícias civis, o COTER, Curso de Operações Táticas Especiais. No BOP, os COESP. Aqui no estado do Rio Grande do Sul chama de CEOE. Curso de Especialização de Operações Especiais. Então, é um padrão utilizado. Recentemente, aí, as forças policiais, polícias civis se reuniram, padronizaram essa nomenclatura CORE para todos os estados. E os cursos de Operações Táticas Especiais, que tinham vários nomes que eram utilizados pelas polícias, COT, sem o E, COP, COTAN, foram sendo... foi unificado e hoje existem dois tipos de curso no Brasil. O COP, Curso de Operações Policiais, e o COTE, Curso de Operações Táticas Especiais. O COP, ele visa habilitar o policial em técnicas e táticas operacionais. No caso, todo policial é habilitado nisso. Eu quero dizer, especializar o policial nisso. Entendi. O COP. E o COT, ele, além disso, ele visa buscar e selecionar perfil. O cara que se forma no COT, além de ser habilitado em técnicas e táticas operacionais, ele passa por testes, ele é submetido a oficinas ali durante o curso, que se ele superar aquelas oficinas, ele vai sendo moldado e vai se entendendo que ele tem o perfil para compor um grupo de operações especiais da Polícia Civil. Então, esse foi o curso que eu fiz recentemente. É um curso que me habilita a participar da CORE. O curso começou agora em agosto, 28 de agosto, e terminou no dia 6 de novembro. Foram 71 dias de curso. Um curso bastante desafiador. E aí, por que eu te digo que essa história é uma história antiga, assim? Lógico, do meu início, quando eu sonhava em ser policial, mas no ano de 2016, abriu o primeiro edital, aí, o primeiro concurso interno para selecionar policiais para fazer parte de um curso COT,
que naquele momento ainda não era padronizado, era sem o E, COT, curso de operações táticas, que é hoje o que seria um COP. A gente teve esse edital, eu fiz essa seleção, fui aprovado naquele edital. Só que, na época, não era muito conhecido isso na polícia do estado do Rio Grande do Sul, esse tipo de curso. Poucas pessoas se inscreveram. E o número de aprovados, que aí a gente é submetido a teste físico, que é um nível muito alto, teste físico, e teste de tiro, que é uma prova difícil também, bem difícil. E reprova bastante atirador. Eu fui aprovado, mas não teve número suficiente de candidatos aprovados e a gente não conseguiu fazer o curso. 2017 teve uma nova seleção, outros policiais somaram as duas turmas e fizeram o primeiro COT aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sendo que no ano de 2015 tinha ocorrido o COTAN. O COTAN foi um curso que é curso de operador táticos multimissões, curso feito pelos, os policiais que faziam parte do GOI e que montaram um curso para padronizar a doutrina, padronizar o procedimento e dali, a partir daquele momento, só aceitar pessoas cursadas naquela unidade. Então foi feito o COTAN em 2015, 2016 e 2017 foram feitas as seleções, em 2017 teve o COT, primeiro COT. Eu fui para aquele curso, eu não tive vivência nenhuma militar na minha vida, e o curso, ainda que seja da Polícia Civil, ele é extremamente militarizado. E ali, no primeiro momento, eu já não consegui bancar o curso e sair. Só que eu não me convenci com aquilo. Aí, no ano seguinte, eu fui para o Mato Grosso, tentar o COP da Polícia do Mato Grosso. Tentei fazer lá, durei 3 dias, saí. Cara, e aí, aquele sonho que eu tinha, eu falei, cara, acho que não é pra mim isso aí, não vai dar certo mais, vou desistir. E tá. Só que aí, agora, em 2024, saiu esse edital. E, cara, aí as pessoas começaram a me, cara, você não vai. Aí eu fiquei assim, e aí começou um monte de gente me botar uma pilha, cara, você tem que fazer, você tem que ir lá. E a gente disse que o cara que fez o curso e não formou, ele deixou a alma pra trás, né? Então, cara, você tem que voltar pra resgatar sua alma, vai ter que resgatar sua alma. E eu falei, cara... E aí eu comecei a conversar com minha esposa, porque o momento de vida profissional hoje é outro. Eu entrei por um outro ramo, faço parte de gestão hoje na polícia. Então eu já não pensava mais em fazer o curso. E aí um dia, conversando com a minha esposa, eu tava com meu filho ali vendo TV, né? Lá na vida dele, lá olhando na TV dele, e eu aqui conversando com minha esposa, falei, cara, eu acho que não dá mais, fazer 40 anos, fiz 40 anos agora. Tô com 40 anos, cara, não é mais pra mim isso aí, é uma gurizada que faz isso e tal. E aí, o meu filho me olhou e me disse, cara, isso aí foi um tapa também, outro tapa que eu tomei assim, cara, da vida, né? Só pra contextualizar. Na pandemia, meu filho era pequeno ainda, eu fui levar ele pra jogar futebol e ele tava chutando a bola e ele não conseguia chutar a bola alta. E aí ele começou a chorar, nervoso com aquilo. Eu falei, acabou a brincadeira, se é pra ficar chorando, vamos embora pra casa. Levei ele pra casa. Aí cheguei em casa, dei banho, a gente tomou café e tal, aí eu sentei com ele no chão, olho no olho, falei, filho, olha só, tudo na vida que a gente quer, a gente pode. É só a gente querer. Agora tem que querer muito. E outra, tudo que é mais difícil, quando você consegue, é melhor ainda. Então, se você quer chutar a bola alta, você treina. Porque você vai conseguir. Tudo que você quiser, você vai poder na sua vida. Tá, cara, ele era pequenininho. Hoje ele tem 9 anos, ele era muito pequeno. E eu falei aquilo e ficou, né? Palavras ao ar, palavras ao vento. Aí, quando eu tava falando com a minha esposa que eu não ia conseguir mais, 40 anos, aí ele tava lá. E ele me olhou de lá e falou assim, pai... Lembra que você me disse um dia que tudo que a gente quer na vida a gente consegue? Nossa. Desculpa, cara. Eu falei puta que pariu. Vou ter que fazer. Agora eu fiquei arrepiado. Vou ter que fazer o curso. Poxa vida, teu próprio pelo filho. Menos vou ter que tentar. Vou ter que tentar, Tá pelo certo. menos. E aí lá, eu fui, né? E passei por várias dificuldades. E cada vez que eu pensava em desistir, eu me lembrava, cara, esse cara me disse isso, eu vou ter que bancar esse curso. Ou seja, o que todos os teus colegas falaram pra te motivar a entrar no curso não vale o peso das palavras do teu filho, não tem como. Que gravou essas palavras e usou aí em teu favor, no caso. Pois é. Né? E aí deu no que deu, acabei, me formei, foi assim uma conquista enorme pra mim, virou uma tatuagem aqui, né? Pois o BOP tem a tatuagem da caveira. Qual é o símbolo dos senhores? O símbolo do COT é o escorpião. Escorpião. Hoje eu sou o escorpião 33, formado o 33º. Não sei se de algum modo der pra mostrar pra essa câmera aí, estender essa aqui, ó. Essa câmera aí. 33 é o teu número lá durante o curso? Aqui sou eu fazendo um HelloCast, que é uma atividade que você faz a transição do aéreo para a água, né? Tá. Salto aqui na água. E aqui é uma atividade com explosivos, e aqui é a equipe tática do nosso grupo, e aqui atrás é a explosão aqui marcada. Perfeito. Então o símbolo lá do BOP
É a caveira e o símbolo dos senhores é o escorpião. É o escorpião. Qual é a ideia do escorpião? O escorpião ele é a versatilidade, é a atividade noturna, é a agressividade que é controlada, né? As operações especiais ela tem os mandamentos ali, inclusive são esses mandamentos que norteiam as nossas oficinas lá. O cara precisa ser selecionado com base naquelas características que tem que ter o operador especial, que são os 11 mandamentos das operações especiais. Tá. E aí, um deles é a agressividade, que é a característica do escorpião. E em que momento da atividade policial os senhores colocam em prática toda essa formação adquirida lá no COT? O COT, ele principalmente, ele te habilita, ele te dá bastante vivência em combate aproximado, Tá. que é o que a Polícia Civil mais faz. São duas atividades principais que foram mais foco da formação profissional lá no COT. Primeiro, o combate aproximado, que é o cumprimento de mandado de busca, né? Aquele combate fazendo a progressão dentro do ambiente confinado, né? Uma casa, enfim. E patrulha urbana. São as duas atividades que a gente faz, que é a patrulha em áreas de alto risco, patrulha urbana. Tá. Desculpa, isso é quando tem algum mandado de busca, apreensão, que daí os senhores saem pra rua e vão fazer essa parte mais... Aí a patrulha urbana é aquela transição que nós fazemos para ingressar numa vila, por exemplo, Tá. né, que não seja embarcado, e o combate confinado é aquele que a gente faz durante o cumprimento do mandado, quando a gente entra na casa e tem que fazer a varredura dos ambientes ali. Aí, geralmente, para esses casos, aciona-se aí os policiais formados... Da CORE. Quando a CORE. gente precisa, tem um ambiente que é mais dificultado, assim, a gente aciona aí a CORE para fazer essa atividade. Hoje a CORE, ela amadureceu bastante, nós temos hoje profissionais extremamente qualificados na CORE, formados aí em vários lugares do Brasil, cursos no Paraná, em Goiás, unidades... Só para você ter uma noção, o nosso curso, aqui no estado, quando esse nosso último COT, tinha uns 70 inscritos. E a gente vem amadurecendo bastante nessa área operacional. Goiás fechou agora, é um curso bem tradicional, né, no Brasil inteiro, o curso de Goiás, o COT de Goiás. Eles acabaram ali a inscrição nessa semana, agora início da semana, com 140 inscritos, de 17 estados do Brasil. Olha aí, cara. Bom, delegado, acho que o senhor apresentou para nós aqui um bom panorama do que é a atividade policial, especialmente delegado de polícia. Eu não sei se... Bom, é totalmente diferente, né? Tá aqui pessoalmente olhando olho no olho do convidado e a nossa audiência, mesmo que nós tenhamos uma excelente qualidade das câmeras, eu não sei se eles conseguem perceber isso que eu percebo. Conversando com o senhor e com outros convidados meus, esse brilho no olho. Quando começa a falar sobre a tua atividade profissional, enfim, sobre a tua profissão, a gente percebe que tu és, acima de tudo, um vocacionado. Não apenas um homem altamente preparado, mas também um vocacionado. Eu sempre digo aqui que eu, com esses mais de 10 anos aí desenvolvendo algumas atividades junto à polícia, não sou policial, mas desenvolvo algumas atividades junto à polícia, eu tenho muitos amigos policiais, especialmente militares. Então eu teria muita gente para trazer aqui, amigos meus que têm boas histórias para contar e também são bem articulados para falar. Mas eu adotei um critério, e o critério ele é bastante claro. Profissionais da área de segurança pública, agentes que se destaquem na sua respectiva área de atuação ou que se destaquem também por bravura e heroísmo durante uma ocorrência. E uma das coisas que me chamou a atenção no primeiro contato que nós tivemos, ainda não pessoalmente, mas através das redes sociais, foi justamente isso, não só a alta técnica que o senhor tem no desenvolvimento do seu trabalho, mas também a sua formação. Porque às vezes nós temos aquelas pessoas que sonham, conquistam um sonho meio que acabam se acomodando. Não, só vou fazer aqui o meu trabalho burocrático e é isso, porque afinal de contas é a essência do meu trabalho, a elaboração de provas, mas eu vi que o senhor é uma daquelas pessoas que resolveu ir além. Então, logo em seguida, juntamente com a minha equipe, o senhor nos recebeu lá na sede do DEIC, né? Muito gentilmente, conversamos e topou aí participar dessa nossa entrevista para ser o nosso primeiro convidado da Polícia Civil para estar falando aí sobre esta nobre profissão. Então, aproveitando o ensejo, para que o meu agradecimento não fique só em palavras, eu quero te entregar aqui a nossa caneca personalizada do nosso patrocinador, Papa Mike Brasil. Canecas legal, e personalizados, pode tirar do plástico e mostrar para a câmera aí. Ao fim da entrevista, nós entregamos para essa câmera aqui. Tá? Tem o logo do podcast e também aí
o teu legal. nome, Fico bem delegado Eibert. Fico bem feliz, cara. Amigão, tens um espaço aí para as suas considerações finais. Cara, é uma honra muito grande para mim vir aqui falar um pouquinho dessa história aí, que é uma história longa, que foi bem sintético, né, para contar tudo isso. Mas eu fico muito honrado de vir aqui falar sobre a profissão, sobre a Polícia Civil, sobre um pouco aí dessa trajetória que me orgulha bastante. Eu tenho orgulho de tudo isso que eu te contei. Como eu te falei no início, eu sou um delegado que eu atingi o último grau da minha carreira, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. E o que me move é o desafio, cara. E eu tô com 15 anos, falta mais 15, eu não posso ficar sentado, né, esperando as coisas acontecerem. Tem muito gás ainda, né? Tem muita energia ainda e eu fico muito feliz conversando contigo, tu só confirma aquela impressão inicial. Então é uma pessoa aí que tem sido, uma peça, né, uma pecinha fundamental para movimentar essa engrenagem desse imenso sistema aí de justiça criminal, né? Então, eu, enquanto cidadão, e acredito que todos aqueles que têm o mínimo de consciência e estão acompanhando aqui a nossa entrevista, conseguem perceber isso em ti. E são profissionais como tu que, tá certo, às vezes a gente fica preocupado por conta da criminalidade e tal, mas era para ser 1000 vezes pior se não fosse certamente pessoas como tu. E outra, às vezes as pessoas falam dos altos índices de segurança, mas se a gente fosse comparar com outros estados, pode-se dizer que a gente mora no paraíso aqui no Rio Grande do Sul, né? Cara. O estado, eu sou da Bahia, como eu te falei, né? E na Bahia tem uma crescente de criminalidade horrível. Diz que está seguindo quase que o mesmo rumo ali do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então tá, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado eu que te agradeço, pela tua presença. Eu te agradeço aí. Tá? Continua aí com essa tua disposição, com essa tua energia, que certamente vai continuar rendendo muitos frutos aí para a sociedade gaúcha. Eu que tá te bem? agradeço. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.